Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz de estar podendo participar. Eu sou ex-aluna da Unifem, estudei aí, me formei em 94, né? Acho que muitos aí não deviam nem ter nascido. E eu estou muito honrada de estar participando. Bom, eu tenho assim uma grande experiência na área de empreendedorismo, né? Já há mais de 20 anos que eu venho trabalhando na área. E esse momento é um momento muito diferente, né? No mínimo diferente que a gente está vivendo, esse período de pandemia, esse período de quarentena, são coisas que ninguém nunca imaginou que pudesse passar, né? Vocês ainda estão jovens, eu acredito que a maioria deve estar aí na casa dos 20 anos, mas é uma realidade e a gente tem que enfrentar essa realidade, né? Pode passar para a segunda tela aí, Lu. Tá, se eu precisar minimizar, Bom, Mariana, o que é só porque eu estou dando entrada com os alunos aqui ainda, tá? Aí você me desculpa, eu só vou permitindo, mas eu volto. eu não entendi? Como eu tenho que mudar de tela para autorizar, como eu tenho Como que mudar de... só um minutinho, deixa eu... Tá. Beleza, pode Tudo bem. continuar, quer ver? Bom, o que o Covid-19, né, nos mostrou até agora, né? Bom, a primeira lição é que somos todos iguais na perspectiva do vírus aí, não importa se temos dinheiro, se não temos dinheiro, não importa se somos brancos ou negros ou pardos, não importa a orientação sexual, não importa nenhuma diferença entre nós, né? Estamos todos sujeitos à contaminação. Somos todos vulneráveis, né, e dependentes uns dos outros. Isso foi a coisa mais relevante, né? Nós dependemos uns dos outros. Por quê? Porque a gente não pode sair, não pode se expor, porque nós podemos transmitir, mesmo não apresentando os sintomas da doença, né? E outra coisa também é que tanto os nossos vizinhos, quanto os nossos governantes, empregadores, familiares, amigos, né? Tudo que eles pensam e fazem tem impacto direto em cada um de nós, né? Então, o Covid ele veio para nos mostrar, né, que nós temos que prestar atenção no impacto que a gente gera na sociedade. Pode passar, Lu. E, né, de repente a gente encontrou a nossa casa assim, né, nosso mundo assim fechado, né? Os empreendimentos todos fechados, ninguém sabia o que ia acontecer, restaurantes sem poder vender, a única coisa que estava funcionando aí eram farmácias e supermercados inicialmente, né? Algumas outras atividades que foram liberadas, enfim. Esse foi um momento que pegou a todos nós de surpresa, né? Nós não imaginávamos que o mundo inteiro pudesse ser parado de uma vez, né? E o que acontece, né? Nós começamos a encarar uma nova realidade. Pode passar, Lu. Um novo normal, né? O nosso mundo ficou aí meio de cabeça para baixo. A gente não sabia exatamente o que fazer. Num primeiro momento, eu particularmente, que sou uma pessoa muito ativa e circulo muito aqui na cidade, participo de muitos eventos, eu comecei a me sentir enclausurada e meio revoltada com a situação, né? Pensando assim, poxa, por que isso está acontecendo? Até quando isso vai acontecer? Né? E a gente começou a ter que encarar a realidade de mudanças que antes já haviam dado sinais de que iriam acontecer, mas que a gente ainda não tinha assumido, né? Pode passar, Lu. E aí nós nos deparamos, né, com a atividade, né, de home office, de EAD,
que nem para todos os estudantes, né, o EAD era uma coisa tão comum, né, do cotidiano. Isso se tornou obrigatório para todas as idades, praticamente, né, das crianças aos adultos. E a nossa vida se tornou um verdadeiro caos, né, porque quem tem que administrar uma casa, né, dispensar a empregada, né, fazer todas as tarefas domésticas, trabalhar, cuidar dos filhos, isso é realmente uma loucura, né? Ficamos todos aflitos pensando assim, quando é que isso vai acabar? E começamos a ver mais novidades, né? Pode passar, Lu. Uma das coisas que veio e com certeza vai ficar, porque já vinha tendo esse movimento no mundo inteiro, foi a questão da telemedicina, né? O Brasil, como sempre, né, muito atrasado aí na aceitação das novas tecnologias, se viu obrigado a aceitar a telemedicina, e é uma solução muito eficaz já em muitos países. Já existem brasileiros que se consultam com médicos no exterior por meio da telemedicina, né? Mas a gente ainda precisa caminhar muito ainda nessa tecnologia. Pode passar, Lu. Bom, nós também presenciamos aí um aumento do consumo via e-commerce, né, porque já que não podíamos sair, precisávamos de resolver determinadas situações. Eu mesma me vi numa situação porque eu tinha que trabalhar e meu filho também tinha que fazer aula à distância. E eu fui obrigada a comprar um outro computador para ele. Quer dizer, querendo ou não, eu tive que usar o e-commerce para poder me adaptar aí a esse novo, né, esse momento. Pode passar, Lu. E, mais do que nunca, né, o delivery, né, esteve aí presente nas nossas vidas, né? Tem certeza aí que deve ter tido alguém aí que consumiu alimento aí por meio de delivery. E isso é uma das ações que permitiu aí salvar, inclusive, alguns estabelecimentos que vivem do dia a dia, né? Que vivem de vender a comida no dia a dia. Não é como um supermercado que simplesmente estoca lá e você vai lá e compra quando você quiser, né? Um restaurante, por exemplo, se viu numa situação completamente adversa de ter que mandar os empregados embora e fechar, ou entregar por meio de delivery. Não tinha outra escolha, né? E a gente está começando a ver algumas novidades. Eu recebi uma mensagem, pode passar, Lu? Na Espanha, né, já tem gente dando sugestões de como é que vai ser a vida, né, no pós-quarentena aí, né? Por exemplo, nos restaurantes, né? Cabines, né, para cercar as mesas com vidro, divisórias de vidro nas mesas, né? Isso é uma realidade muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Mas, enfim, esse é realmente um novo normal, né? Coisas que a gente não imaginava nunca que pudessem acontecer, mas estão acontecendo, e isso afeta a economia de um modo geral, né? Pode passá-lo. Bom, no fundo aí estamos, né? A ideia que todos têm que ter em mente é que nós estamos todos no mesmo barco, né? Tudo que um fizer vai influenciar no coletivo, né? As ações individuais vão influenciar e vão impactar no coletivo, seja na área social, na área cultural, na área econômica, né? E uma coisa assim que a gente talvez não tivesse percebido ainda, apesar de alguns especialistas já terem alertado o mundo sobre isso, é que o mundo ele vai passar por outras pandemias, tá? Tudo está muito intenso, né? O volume de pessoas no mundo, a poluição, o trânsito de pessoas no mundo, né? O trânsito de mercadorias no mundo, tudo isso pode trazer vírus, pode trazer bactérias que vão acabar gerando novas pandemias, né? Ou pelo menos epidemias, né?
E essa é uma realidade que a gente ainda não tinha se dado conta, né? A última pandemia, vamos dizer assim, foi há 100 anos, né? A conhecida aí gripe espanhola. E nós tivemos epidemias, né, do H1N1 e tudo, mas não chegou a afetar vamos dizer assim, a gente não passou, o planeta não foi afetado de maneira geral, né, como dessa vez nós fomos. Pode passar, Lu. E nós estamos, né, cada vez mais percebendo que a gente... Pode passar, Lu, esse slide. Luciana? Oi, Luciana. Pode passar o slide. Está me ouvindo? Estão me Eu ouvindo? desliguei meu som, estou te ouvindo. É porque eu desliguei o som para não te atrapalhar. Pode passar. Tá, eu vou voltar lá. Olha qual que você quer. Eu acho que é o próximo. Esse? Uai, para mim, continuou o mesmo. Não tá mexendo? Não. Mas só um minutinho que eu vou sair e vou entrar de novo. Ele deve ter dado algum... o planeta Terra na água. tá. Vou parar de novo e vou Aí você voltar. pode passar para o próximo depois dele. Tá, joia. Deixa eu só... Enquanto você vai arrumando, eu vou falando. Bom, Pode então, falando. nós estamos nos deparando aí com um mundo cada vez mais complexo. Um mundo onde temos que tomar decisões considerando N fatores. E antes, principalmente em se tratando de empreendedorismo, né? Se você queria abrir um pequeno negócio, queria abrir um café, uma mercearia, por exemplo, você não tinha que considerar tantas variáveis. Você tinha que avaliar se o mercado da região, daquele bairro onde você iria abrir o seu negócio, né? Se tinha mercado, se tinha público, né? Se tinha concorrência, né? E você tinha que avaliar a economia, talvez, da cidade, do estado, e no máximo do país, se fosse um negócio que fosse atuar no país inteiro, né? Hoje não basta mais isso. Você tem que considerar se a China vai produzir alguma coisa que vai te quebrar, você tem que considerar as novas tecnologias que estão surgindo e que vão tornar o seu negócio ou o seu produto obsoleto, você tem que considerar a questão da política, né? Você tem que considerar a questão do crescimento populacional, você tem que considerar o que o cliente está querendo, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, não é mais o comerciante, não é mais o empreendedor que determina o que vai ser vendido para o cliente, né? É o cliente que escolhe o que ele quer comprar. A oferta de produtos é muito grande, a variedade de serviços e de experiências que estão sendo agregadas aos produtos e serviços são muito grandes. E isso, com certeza, faz com que o cliente tenha um maior poder de decisão. E diante de uma circunstância como essa que a gente está vivendo, né, essa pandemia, nós estamos diante de algo tão novo, nós não sabemos exatamente o que fazer, né? Qual é a maneira da gente minimizar os riscos? Nunca se teve que avaliar tantos fatores tão diferentes e tão diversos para se tomar uma pequena decisão, né? Tomar a decisão agora, eu pego o auxílio do governo para a empresa, ou eu fecho temporariamente, eu pago o aluguel, eu pago o fornecedor, eu pago o empregado, né? E considerando todos os outros fatores que vão impactar a vida do empreendedor, né? E a questão essa diversidade causa um certo caos, né? Não só na nossa vida, né? A questão da pandemia, o caos que a pandemia, né, nos trouxe,
mas na hora de você empreender, de você gerir um negócio, você fica perdido no meio de um caos. E a notícia boa é que a gente já está percebendo isso. A notícia ruim é que esse é um caminho sem volta. Tá? E a gente precisa aprender a lidar com esse caos, com essa complexidade, com essa diversidade de questões que a gente precisa considerar na hora de tomar uma decisão. Conseguiu ainda não, Lu? Consegui. Você está visualizando? Para mim está aparecendo só a Terra. Deixa eu ver. Até agora, então tô achando que é no seu, porque eu estou com o celular aqui acompanhando e está dando certo. Então agora você passa aí para o próximo slide. Você está no slide Vivemos num Mundo Cada Vez Mais Complexo, certo? Deixa eu ver. Estabilidade, qualquer. Vivemos num mundo cada vez mais complexo, tá? Pode passar para o próximo. Isso. Próximo, tá. Estamos numa era de mudança. Exatamente. E aí vem a questão, né? Eu até estava assistindo um curso do Murilo Gun, acredito que muitas pessoas aí devem conhecer, e ele colocou isso para a gente, né? Estamos numa era de mudanças, né? Ou, na verdade, nós estamos numa mudança de era, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E o que isso nos traz de significado, né? Pode passar para o próximo, Lu. Passou? Já passei. A única certeza que a gente tem é a incerteza. Essa é a única certeza que a gente pode ter. A gente não sabe exatamente como o governo vai se posicionar, como os outros países vão se posicionar, o que vai acontecer na Bolsa de Valores, o que vai acontecer com as grandes empresas que dependiam de insumos chineses, por exemplo. A gente não tem ideia, né? A gente não tem certeza de nada, né? E, além disso, pode passar, Luciana? Pronto. A única estabilidade, né? A gente sempre viveu em busca de estabilidade, né? E a única estabilidade real que a gente pode se dar o luxo nesse momento é saber lidar bem com as instabilidades, tá? E isso afetará todas as pessoas, não só os empreendedores, os empregados também. Então, o que significa isso? Por exemplo, nós ouvimos aí alguns rumores de que o governo iria congelar salários dos servidores públicos, né? E já começou a haver uma certa rebelião com relação a essa questão. É uma situação chata, né? A pessoa, né, vai ter o salário congelado aí por 2 anos. É chato. Agora, mais chato do que isso pensar que essa carga horária de trabalho vai ser reduzida e, consequentemente, os salários também vão ser reduzidos. Isso vai acontecer também na iniciativa privada. Por quê? Porque nós não vamos ter condições de... Os empreendedores, eles não vão ter condições, né? Os empregadores não vão ter condições de arcar com 100% dos salários, né? E muita gente ainda está acreditando que essa pandemia, assim, não, junho está logo ali, junho, julho, isso já acabou. Não, gente, não acabou. Acabou o pico, acabou a onda principal. Mas o vírus, ele ainda vai estar no meio de nós, pelo menos até 2022, tá? E mesmo havendo vacina, né, ninguém vai conseguir fazer a vacinação completa do planeta inteiro num espaço curto de tempo. E o que vem por aí? Já estão prevendo, né, as quarentenas intermitentes, e nós vamos trabalhar, período sim, período não. E como que as empresas vão dar conta de sobreviver? Sem redução de número de empregados, sem redução da carga horária para poder reduzir os salários, né?
isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Tá? Ninguém vai estar livre disso. E aquele ambulante que vendia o cafezinho com o bolo na rua, esse cara, ele vai viver de quê? O governo vai ter que oferecer a renda básica, que eles estão chamando de renda básica emergencial. Só que ninguém vai viver disso, né? Ninguém vai conseguir viver com R$600. Isso foi uma situação momentânea, e a gente nem sabe de quanto será essa renda emergencial, essa renda básica, para os próximos períodos de quarentena, né? Além dessa questão, tem também um outro fator muito, muito, muito importante, que vai afetar de maneira generalizada toda a população. É a questão da tecnologia. Tá? Cada vez mais, para poder sobreviver, as empresas vão adotar novas tecnologias. E quem não estiver preparado para essa nova tecnologia, também vai ter muita dificuldade de se manter no mercado. Tá? Então, é um período, né, de instabilidade total. E aprender a lidar com essa instabilidade é fundamental. E como é que se faz, né, para aprender a lidar com essa instabilidade, né? Quem é empreendedor já tem uma boa prática, né? Mas quem não é empreendedor e sonha com o emprego público, né, que a tendência é acabar, né? Porque muitas das atividades podem ser substituídas por softwares, né, e aplicativos e sistemas aí que vão automatizar diversos processos, vão sobrar apenas a oportunidade do serviço público para algumas atividades, né, para algumas profissões, vamos dizer assim. Mas, como médicos, enfermeiros, isso aí ainda está longe de serem substituídos. Mas para aquelas atividades meramente burocráticas, com certeza isso vai acabar, né? E a gente imaginava, né, eu como tenho muito contato com essa parte de tecnologia, né, eu imaginava que isso fosse acontecer daqui a uns 15 anos. Mas essa pandemia, né, o coronavírus veio para dar uma acelerada nesse processo. Outro dia eu estava conversando com um colega meu que trabalha com aceleração de startups também, e ele falou assim, olha, nunca houve uma aceleração tão grande de negócios não digitalizados como está havendo agora, e sem passar por um programa de aceleração, de uma aceleradora. Por quê? Ou a pessoa migrava imediatamente para o digital, né? Ou então ela estava perdida, né? Por exemplo, eu tenho amigos que são lojistas, que vendem diversos produtos, roupas, decoração, móveis. Eles foram obrigados, eles só eram lojistas de rua, né? Eles foram obrigados a vender. Hoje estão vendendo aí através do Magazine Luiza, das Casas Bahia, lojas americanas, enfim. Foi a forma, foi a solução para não quebrar, né? E, além disso tudo, né, lidar com todas essas instabilidades, isso vai exigir também de todas as pessoas uma capacidade muito grande de reaprendizagem, tá? Todos os dias nós vamos ter que reaprender. O que você aprendeu ontem já não vai servir mais para o hoje. Todos os dias a cada dia que passa vai aparecendo mais tecnologias que vão deixar as tecnologias anteriores obsoletas, né? E o profissional ele vai ter que acompanhar isso, né? Não vai ter mais aquela profissão que você escolhe aos 17, 18 anos, você é advogado, você é engenheiro, não. E segue uma carreira aí até 60, 70 anos de idade, não, isso não vai existir. Não vai existir mais, ninguém vai conseguir seguir uma linha reta, né? Você vai ter que estar o tempo todo se aprimorando, observando as tendências de mercado e quais são as novas exigências para poder sobreviver, né? E
Isso tudo, né? Pode passar para o próximo slide, Luciana. Isso tudo, eu estava analisando outro dia, né? Nós estamos na idade, né, contemporânea, né, que se iniciou aí em 1789 na Revolução Francesa, com a Revolução Francesa. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, a Segunda Guerra, teve a Revolução Industrial, inventaram um avião, inventaram a televisão, um homem foi para a Lua, inventaram o celular, né? O computador, a internet, né? E olha a diferença do ano que nós estamos, a nossa realidade, para o ano que se iniciou a idade contemporânea, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Nós estamos realmente mudando de era, tá? Inclusive, assim, alguns estudiosos já vêm falando, já vêm dando nomes, né? Muita gente fala, nós estamos na era do conhecimento, na era da colaboração, na era da abundância, na era da exponencialidade, na era pós-digital, e uma infinidade de nomes, né? Tudo isso para definir um novo momento que a gente está vivendo, né? E alguns historiadores, inclusive, já afirmaram que nós praticamente já mudamos de era, mas faltava acontecer alguma coisa que marcasse essa mudança de era. E eu acho que ninguém deve ter dúvida de que, né, essa pandemia, né, o coronavírus, né, veio aí para marcar essa mudança de era, nos levar para um espaço de total complexidade, que a gente desconhece a maioria aí dos fatores, né? Pode passar, Luciana, para o último slide. E nos deixar em apuros, né? Nessa era tão complexa, né? Com essa diversidade tão grande aí de aspectos que a gente tem que lidar. E foi pensando nisso, né, que eu convidei o professor Júlio Torres, que vai dar sequência a essa palestra aqui, para falar com vocês sobre o que é a era da complexidade, né? O que significa essa tal complexidade? Como é que ela impacta na vida da gente? E como que nós podemos lidar com essa complexidade, né? E isso pode, às vezes, até parecer ser uma coisa nova, mas não é tão nova assim. O professor vai explicar para vocês, e, inclusive, uma coisa que é relevante falar aqui é que, para quem não conhece bem o tema, né, mas no Brasil já existe, né, a USP já lançou a graduação na área de engenharia da complexidade. Ou seja, esse assunto não é tão novo, né? E a gente precisa aprender a lidar com ele em todos os aspectos da nossa vida. E agora eu passo a palavra ao professor Júlio Torres, que é um dos maiores especialistas no tema no Brasil, e eu acho que ele tem muito a contribuir. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. Vamos passar a palavra ao professor Júlio Torres, que vem, né, contribuir com o nosso congresso. Pode ficar à vontade, professor. O senhor vai compartilhar algum material? Estou tentando compartilhar aqui. Acho que... Tá joia. Verifique aí se está entrando. Já está me ouvindo, tranquilo? Estamos te ouvindo. Estamos sim. E a tela do PowerPoint já apareceu? Ainda não. Tenta novamente, por favor. Então, deixa eu sair aqui desse compartilhamento, cancelar o compartilhamento. Vou voltar lá para o PowerPoint, vou cancelar tudo, vou chamar novamente para entrar. A tela
Minha tela aqui não está. Deixa eu minimizar. Ah, sim, agora vai. Apareceu aí a tela, está carregando. Sim, apareceu. Deu certo. Ok? Pode. Ok. Tranquilo. Boa noite a todos. Gratidão aí pelo convite da Mariana e da Luciana e pela oportunidade de compartilhar as coisas com vocês. E vamos falar um pouco de como o fractal 7 vai nos ajudar nessa pandemia, e principalmente depois dela. E o que é fractal 7? Né? Se nós estivéssemos no presencial e eu pedisse para vocês levantarem a mão, quem já ouviu falar na palavra fractal, muita gente não iria levantar a mão, porque a maioria nunca ouviu falar nessa palavra. E eu diria que vocês são os felizardos. Não porque nunca ouviram falar nessa palavra, mas porque estão ouvindo com a idade que vocês têm hoje, que eu fui ouvir falar nessa palavra quando eu estava chegando nos 50, certo? E valeu muito a pena. E, a partir de então, o meu propósito na vida é esse: ajudar as pessoas a se tornarem mais criativas, mais inovadoras, mais prósperas e mais felizes, desenvolvendo uma alta performance fractal, que é muito mais do que uma alta performance simplesmente, ou até mesmo uma alta performance exponencial, porque fractal vai muito mais além, por vivenciarem a realidade fractal nas suas vidas e nos seus negócios. E o que é isso, tá certo? Nós estamos falando de uma ciência que está sendo chamada hoje de a nova ciência, a ciência da complexidade, que não é tão novinha assim, mas, em termos de ciência, realmente, 60 anos é muito pouco. Mas a chamada ciência da complexidade, que alguns chamam de teoria da complexidade, é muito nova, é da década de 1960, 60, 70 também, tá? É um conjunto de teorias. A menos novinha delas é a teoria do caos, muito conhecida porque existem até alguns filmes que abordam esse tema, como o efeito borboleta, que muita gente deve ter acontecido, e outros mais. Tem os conjuntos fuzzy e a lógica fuzzy, que surgiram em 1965, que é uma lógica bem diferente dessa lógica na qual nós fomos educados. Tem a teoria das catástrofes, que catástrofe, em termos de teoria, não quer dizer coisa ruim. Catástrofe quer dizer mudança de estado. O Brasil perdeu a Copa para a Alemanha, foi uma catástrofe para o Brasil, porque ele, considerado aí o supercampeão, deixou de ser, e a Alemanha, que não era campeã, passou a ser também. Ou seja, a Alemanha também mudou de estado. É uma mudança de estado. Todas essas teorias são muito matemáticas, e a mais novinha delas é a teoria dos fractais, que na realidade é uma geometria. Tá? Mas não vamos falar aqui de matemática, vamos falar de usar isso como uma analogia para tudo que nós fazemos. E eu acredito que a realidade fractal ela é altamente transformadora, exatamente por conta dessa palavrinha que vocês estão vendo aí, da presença. Porque quando você está vivenciando a realidade fractal, você está vivenciando a sua presença, que é coisa muito difícil para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vive no passado chorando leite derramado, vai ficar depressivo, ou vivendo no futuro, esperando ser feliz quando o futuro chegar, quando casar, quando se aposentar, quando ganhar dinheiro, quando não sei o quê, e não vivencia o presente, que é a única coisa que nós temos, e talvez por isso mesmo que se chame de presente, é verdadeiramente um presente. Então, a realidade fractal faz você viver
vivenciar o presente. Muitas pessoas têm isso até naturalmente, como é o caso da maioria dos empreendedores, e por isso que os empreendedores são empreendedores. Porque eles vivem a presença, eles vivem, mesmo numa certa dificuldade, numa certa calamidade, como essa da agora, por exemplo, ele, como está vivenciando o presente, ele fica atento a tudo, fica mais inovador, fica mais criativo, e por isso que ele inova com tanta facilidade mais do que as outras pessoas. E a grande lição vem da própria natureza. Foi na natureza que foram observados muitos fenômenos que geraram muitas invenções e até mesmo grandes leis universais, e é na natureza que depois vai se comprovar tudo isso. E vocês que estão aqui presentes, mesmo aqueles que se dizem empreendedores, não conhecem nada mais do empreendedor do que a natureza. Nada que tenha mais alta performance do que a natureza. Nada que seja mais criativo do que a natureza, mais inovador do que a natureza. E tudo que a natureza faz, ela faz e desfaz também. O processo de desfazer já está embutido no processo de fazer. Tudo é biodegradável. A natureza faz com altíssima performance, com inovação, com criatividade, sem desperdício. Não existe lixo na natureza, tudo é regenerativo, gastando o mínimo de energia possível, só gasta o necessário. E, além do mais, tudo que ela faz e tudo que ela desfaz com altíssima performance, com inovação, com criatividade, sem desperdício, economizando energia, tudo isso ela faz com grande estética e beleza, como vocês estão vendo aí. E mais, claro que na natureza existe competição. Vocês estão vendo aqui uma abelhinha está competindo por alimento com outras abelhas, com beija-flores e tudo mais, mas ela está colaborando. E o que mais existe na natureza é colaboração. Não sei se vocês sabem, cada um de nós tem vários trilhões, muitos trilhões de células no nosso corpo. De cada 10 células que existem no nosso corpo, só uma é nossa, sabiam? Nós temos muito mais bichinho dentro de nós do que nós mesmos. 90% das nossas células não são nós, são vírus, protozoários, bactérias e outras coisinhas maiores, que estão aí para ajudar a gente a viver. Nós não fazemos digestão de determinados alimentos se não forem as bactérias que estão dentro de nós fazerem para nós mesmos. Só na boca nós temos 300 espécies de bactérias. Por isso, quando um médico te dá um antibiótico, ele dá junto um medicamento para a reconstituição da biota, da flora intestinal, principalmente. Senão, você vai se ferrar. Então, e por que a natureza faz isso? A natureza faz isso porque a natureza é a realidade fractal na prática. E vamos ver o que é fractal e o que é realidade fractal, com 2 exemplos da própria natureza. Observem como é que a natureza faz isso. Fractal, na realidade, são processos de estruturas que se replicam indefinidamente nas mais diversas escalas. Então, vamos ver um exemplo bem simples da natureza. Ela pega um quadrado e coloca em cima desse quadrado um triângulo isósceles. 2 elementos altamente simples. A complexidade não veio acabar com a simplicidade. A complexidade é consequência da replicação da simplicidade. Então, vamos lá. Um quadrado bem simples, um triângulo bem simples e um processo bem simples, que é replicar esse processo e essa estrutura e o processo de replicar nas mais diversas escalas. Então, vamos lá. Replica, 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 replica.
É assim que a natureza faz um brócolis. Isso é a matemática do brócolis. Claro que um brócolis não é todo retinho assim, isso é uma simulação matemática da coisa, mas o processo fractal é esse. Replicação de processos que acontecem nas mais diversas escalas, no caso aqui, um quadrado e um triângulo se replicando. Observem que o padrão está no todo e está em cada parte, e na parte da parte da parte da parte tem a mesma estrutura e o mesmo processo de replicação que acontece no todo. É como você tem trilhões de células, papai e mamãe só geraram uma célula sua, todas as outras foi você mesmo que gerou por um processo de replicação. Você tem cabelo, tem sangue, tem unha, tem osso, tem pele, tem urina. E se você pegar qualquer célula, seja do cabelo, do osso, da pele, da urina, da unha, tudo é o mesmo DNA. Você está todinho em cada célula sua, dá para fazer outro. Mas o seu pai também está em você, os seus ancestrais. E o seu filho, que talvez não tenha nascido, já está em você, e o seu neto, que você nem sabe que vai ter, já está tudo em você também. Essa é a ideia da replicação fractal na vida. E o que acontece nos mercados, no empreendedorismo, nas empresas, são padrões que se replicam indefinidamente. Inclusive, esse próprio processo que nós estamos vivenciando é um processo fractal. O vírus, ele tem uma estrutura fractal e o processo de replicação dele é fractal. Como é que você transforma as coisas? Você pode transformar a estrutura das coisas, ou você pode transformar o processo das coisas, ou transformar o processo e a estrutura. Vamos pegar um exemplo aqui de alteração na estrutura. Eu vou pegar um quadrado semelhante àquele outro quadrado lá, só que é um quadradozinho menor, e vou pegar um triângulo também. Só que eu vou mudar a estrutura do triângulo. Vai ser um triângulo retângulo. É um triângulo que tem uma pontinha mais fina. Esse aqui tinha os dois lados iguais, era bem simétrico, por isso que a coisa cresceu simetricamente. Esse aqui, quando eu replicar, o processo vai ser o mesmo, replicar essa estrutura. Vou replicar. Quando eu replicar, ele vai arredondar. Por quê? Porque tem uma ponta mais fina do triângulo. Quando eu terminar de replicar tudo, eu vou ter um couve-flor. É assim que a natureza sai de um brócolis para um couve-flor, que é uma coisa totalmente diferente, sem esforço nenhum, sem inventar a roda de novo. O processo é o mesmo, as estruturas são semelhantes, o quadrado é semelhante, o triângulo mudou só um pouquinho. Você pode mudar as coisas também, seja na empresa, seja na sua rotina, seja na forma de cozinhar, de comer e de fazer tudo. Você pode mudar o processo. Vou mudar um pouquinho o processo, mantendo a mesma estrutura do triângulo, retângulo e de um quadrado. Quadrado de um triângulo retângulo, sabe? Então, o que vai acontecer? Eu vou alterar o processo. Esse processo vai ser o seguinte. Quando eu for replicar, eu vou mudar o triângulo de lado. Ele vai ficar apontando com a pontinha mais fina para o outro lado. Estão vendo? Certo? Aí o que vai acontecer? Quando eu replicar de novo, ele vai voltar para o outro lado. Certo? Então, vocês estão vendo aí que quando eu terminar de replicar tudo, eu vou ter uma folha de samambaia. Que coisa, não é? Ou seja, nós saímos de um brócolis para um couve-flor, para uma folha de samambaia, sem praticamente esforço nenhum que a natureza fez para isso. Assim você pode fazer na sua empresa, nos seus negócios, no seu empreendimento, alterando um pouquinho a estrutura e replicando. Porque não vai voltar mais o que era antes, não, pessoal. Vai tudo ser diferente. Nada do que foi será do jeito que era. Lembra da música do Lulu Santos? Vou dar mais um exemplo da natureza. Todos vocês já devem ter comido uma melancia. Vocês sabem que em cada covinha dessa aqui tem uma semente de melancia.
Vocês talvez nunca tenham visto uma melancia como vocês vão ver agora, e na próxima melancia que vocês forem comer, observem bem isso. Vou aproximar mais. Vocês já devem ter notado que cada semente da melancia está ligada à melancia por um talozinho, não é isso? Até para se alimentar. A semente também se alimenta. Mas vocês talvez nunca tenham observado que cada semente da melancia está dentro de um saquinho. Observa que está dentro de um saquinho. Hoje nós estamos recebendo tudo em casa, tudo ensacado, não é isso? Depois lava, depois passa não sei o quê. Mas na melancia também a semente vem ensacada. Olha aí, está tudo dentro de um saco. Vocês estão observando que parece um saquinho de plástico? Vocês talvez nunca tivessem observado isso. Vocês sabem o que é cada covinha dessa, pessoal? Isso é um mini útero. A semente da melancia é o embrião. Esse saquinho plástico é uma placenta, sabiam? E a semente está ligada à melancia por um cordão umbilical. Olha o padrão fractal que a natureza criou para replicar a vida. O útero. Nas fêmeas, nas melancias, nos abacates, em tudo quanto replica a vida. E se a sua empresa replica a vida, a sua empresa é um útero. Por isso que se chama de empresas incubadoras, empresas incubadas e tudo mais, né? Observem o abacate. O abacate tem o mesmo formato do útero, a casca do abacate é o útero, a polpa do abacate é o endométrio, né, que é as paredes do útero, e o abacate, o caroço do abacate, que é o embrião, ele tem um cordão umbilical, e depois, quando plantar, vai ser a raiz, e o caroço, que é bem branquinho, ele está envolto numa placenta amarronzada. O abacate é um útero. Pega uma semente do mamão, também está ligado ao mamão por um cordão umbilical, semente bem redondinha, bem lisinha, aquilo não é a semente, aquilo é uma bolha de água, aquilo é uma placenta. Se você estourar, você vai ficar com a placentazinha na mão e você vai ver que a semente do mamão não é lisinha, ela é toda espinhenta, padrão fractal que a natureza criou para replicar a vida, o útero. O seu cérebro é um útero. Isso aqui é um útero, esse encontro que nós estamos fazendo. Quantas ideias nós vamos parir aqui, vocês estão gestando aí e tudo mais. Quais são as placentas da sua empresa? O empreendedor precisa saber como é que ele vai acolher, vai tratar os seus clientes e tudo mais, e o próprio produto, os seus funcionários e tudo mais. Quais são os cordões umbilicais da sua empresa? Como é que você alimenta os seus clientes, fideliza e tudo mais, certo? Espero que tenha dado para entender o que é a ideia de fractal, que são padrões de estruturas e de processos que se replicam indefinidamente e você também pode replicar em qualquer coisa que você faça. E com muito mais facilidade do que a gente pensa. E nós vamos sair de uma coisa que se chama mindset, que vocês estão muito acostumados a ouvir essa palavra, que fala muito no mindset, e vamos para o fractal 7. Vamos ver o que é isso. É uma bênção do coronavírus para nós, tá certo? Para quem saiu dessa. A pandemia do coronavírus, do Covid-19, caracteriza um momento especial para a humanidade. Eu estou chamando de um momento fractal. Porque a humanidade estava muito desligada da realidade. E agora vamos acordar disso. Por que é um momento fractal? Porque a pandemia Covid-19 caracteriza um processo de logística fractal. A própria estrutura do vírus tem um padrão que tem que combinar com o padrão da célula. Não sei se vocês sabem, a maioria talvez não saiba, que vírus não é considerado vida. É tanto que, para ele se multiplicar, ele precisa de uma célula, vírus não tem célula, ele entra na tua célula e a tua célula é que duplica, replica e aí vai. Então, é um processo de logística fractal de distribuição, como é a internet, e a mesma coisa, ele faz isso no mundo todo. Tá? E para conviver, nós precisamos aprender a conviver. Primeiro com as nossas famílias, que a gente não estava convivendo muito bem. Tem gente aí que já está meio de saco cheio de passar 2 meses com a família dentro de casa, não é isso? Mas nós vamos aprender isso também. E com o vírus também, pessoal, nós temos que aprender a conviver. Essa linguagem que o pessoal está usando não está legal.
é combater o inimigo invisível, eliminar o vírus, impossível eliminar, ele já está aí há muito tempo e vai ficar para o resto da vida. E se você for partir, você não vai conseguir eliminá-lo. A gente tem que aprender a conviver, como nós já aprendemos a conviver com muitos vírus que estão dentro de nós, inclusive ajudando a gente, bactérias e tudo mais. Porque o melhor remédio para o coronavírus é o teu sistema imunológico. Basta que ele esteja beleza, tu não vai nem sentir nem uma gripezinha mesmo, tá certo? Então, é um processo de estrutura e de logística fractal que tem que ser encarado e aprender a conviver com ele como uma estrutura fractal que muita gente não sabe o que é, mas agora já está sabendo. É a mesma estrutura que tem o brócolis, é a mesma estrutura de processos de replicação, e é isso que a gente faz, e é isso que o mercado é um processo de replicação, os negócios, suas atitudes e tudo mais. Então, fractais são padrões de estruturas e de processos que se replicam indefinidamente em todas as escalas. E não vai interessar se o cara é pobre, se é rico e tudo mais, né? A grande frase da ideia de fractal é: a parte está no todo, mas o todo está em cada parte. É tanto que de uma parte dá para fazer um todo. Clone nada mais é do que você pegar uma célula sua e fazer outro você igualzinho a você. Tá? Na empresa a gente vê muito esses padrões, mas nas empresas que são franqueadas, é isso porque o próprio franqueador exige, até por contrato, que você mantenha o padrão. Você vai no McDonald's na China, na Rússia, no Ceará, não sei onde for, o mesmo sanduíche, aquela mesma coisinha, tal, o mesmo sorriso da boca para fora e tudo mais. Tá? Então, e aí esse momento vai ensinar a gente caminhar melhor pela vida, e o nosso caminho na vida não é um caminho único, separado. Nós somos educados, ou melhor, deseducados, que a nossa educação mais deseduca do que educa, a seguir um único caminho, um caminho da separatividade, você se separa de todo mundo. Mas esse caminho, são 4 caminhos juntos em um só, não dá para separar. A gente foi educado para viver um caminho só, e nós vamos ver qual é esse caminho. Isso tem a ver com o nosso cérebro também, pessoal, que muita gente pensa que a gente só tem um cérebro, a gente tem 4 cérebros em um só. Nosso cérebro é quadriuno. E, além do mais, tem gente que pensa que a gente só tem neurônio no cérebro. A gente tem um neurônio no coração também e no intestino também, tá certo? Então, a coisa é mais ligada do que a gente pensa. É tudo tecido junto, que é o que quer dizer complexidade. Então, existem 4 caminhos, só que nós fomos educados a caminhar separadamente, cada um no seu. Nós temos o caminho do guerreiro, que é o caminho que te leva para a ação. Não quer dizer que você tenha que agir, porque a não ação também é uma ação. Em determinadas circunstâncias, é melhor você não agir. Num assalto, por exemplo, é melhor não agir. Ou melhor, não reagir. Nesse momento que nós estamos vivenciando, todos nós estamos tolhidos de executar uma cacetada de ações que nós executamos. E é melhor para nós que a gente realmente não haja. Não saia nem de casa. Não vá no supermercado. Não vá na praia. Não vá para a rua. Ou seja, esse momento é um momento de inação, que é uma ação. O cérebro que leva para esse caminho é o nosso cérebro mais primitivo, pessoal, que é o cérebro aqui no pé do pescoço, aqui, é o cérebro dos répteis. É só o tronco cerebral, o cerebelo e a espinha, a medula espinhal. Responsável pelos instintos físicos de preservação, fuga, defesa, ataque. Não gera significado, não se emociona, não envolve emoções. É para fugir, é para atacar. É ser guerreiro. Tudo bem, você deve ser um guerreiro, até pela figura de Deus, você é um guerreiro. Tem um segundo caminho, que é o caminho do visionário, que aí entra muito a ideia do empreendedor. O empreendedor é um visionário. Ele visualiza coisas boas até numa pandemia, certo? É o caminho que te leva para você descobrir qual é a sua arte. Muita gente vai descobrir agora, nesse período, qual é a sua verdadeira arte. Até porque alguns vão ter que mudar mesmo de profissão, porque tudo vai mudar mesmo. Arte tem a ver com emoções,
com paixões, com afetividade. E nós temos um segundo cérebro. Isso é como uma cebola, que você tem um cérebro, tem outro, tem outro, tem outro. É o cérebro dos mamíferos inferiores. Nós também somos mamíferos, só que estão chamados de mamíferos superiores, mas somos mamíferos, então nós temos esse cérebro também. Ou o sistema límbico, que é um conjunto de glândulas que nós temos no cérebro, hipotálamo, tálamo, amígdalas, hipófise, hipocampo, que excretam uma série de hormônios, inclusive hormônio para ajudar o outro cérebro para correr, ou o hormônio da felicidade, e por aí vai, hormônio do estresse, uma porrada de hormônios. Então, esse cérebro é responsável pelas nossas emoções, pela nossa inteligência emocional chamada. Nós temos o caminho do meio, que é o caminho do mestre. Você precisa ser mestre, e esse é o único caminho que nós fomos educados para ser mestre, para ser o bam em tudo que você faz. Alta performance. Se você não tiver alta performance, não vai se sair bem no mercado, não vai sair bem em canto nenhum. E é o único cérebro que a maioria das pessoas conhece, que é o cérebro chamado humano, neocórtex, que tem 2 hemisférios, um lado direito e um lado esquerdo, separado por um corpo caloso, responsável pelas funções intelectuais, racionais, geração de conhecimento, ligada à pergunta por quê, a justificativa das coisas. Mas poucas pessoas sabem que nós temos um quarto cérebro. Isso é coisa de estudos de menos de 20 anos para cá, muito mais novo até do que essas teorias que nós estamos falando. Que o caminho do curador, a pessoa que veio curar, não curar a si, curar os outros principalmente. E a maior força curadora que nós temos no universo é o amor incondicional, certo? E o cérebro que nos leva para esse caminho é o cérebro que fica aqui na frente, na testa, chamado terceiro olho, que é o chamado cérebro integrador, o cérebro angelical, o cérebro dos anjos, que está ligado com o propósito, com princípios, com valores, com amor, solidariedade, compaixão, empatia, vida, sabedoria, transcendente, transpessoal. Então, nós temos 4 cérebros e nós deveríamos caminhar esses 4 caminhos tudo junto, sem estar separado. E a gente foi educado só para usar o cérebro racional. Você entra na empresa, é promovido, o cara chega para você e diz: olha, amigo, hoje, a partir de hoje você não tem mais coração porque a empresa não tem coração. Claro que tem muita gente já falando inteligência emocional, usar o caminho do coração e tal. Vou representar esses caminhos numa estrutura fractal para vocês entenderem. Mas antes disso, eu vou mostrar que esses cérebros, eles são 4, mas são interligados mais intimamente 2 a 2. O cérebro racional está intimamente ligado ao cérebro físico reptiliano. É um cérebro também de ataque e defesa. E, por exemplo, muita gente começa o seu discurso, a sua aula, o seu relacionamento por um desses 2 cérebros. Ou dizendo o que você é, como nas nossas apresentações que pedem para a gente fazer. Primeira coisa, o fulano é doutor, é isso, é não sei o quê, não sei o quê. Isso não acrescenta nada, isso não emociona ninguém. Tá? Ou então você começa pelos tuas justificativas. Por que isso, por quê, aí tu continua falando e o cara já está pensando nos porquê dele para derrubar os teus porquês. Não comece o seu discurso por aí, o seu marketing por aí. Nós temos outros 2 cérebros que são intimamente ligados. Comece pelos seus valores, seus propósitos, princípios, compaixão, solidariedade e tudo mais, que você vai chegar em todas as pessoas que são mamíferos. Nós somos mamíferos, você vai emocionar as pessoas, vai envolver as pessoas, e depois talvez você não precise nem justificar e nem dizer o porquê, tá certo? Claro que isso tem toda uma metodologia que eu desenvolvi, que também é essa metodologia chamada o caminho quadrilhão fractal, que a gente tem que vivenciar isso e fazer vários exercícios para entender realmente como é que isso funciona. Mas só para dar a ideia de que realmente nós temos 4 caminhos, nós temos 4 cérebros. Vou mostrar aqui numa estrutura fractal para vocês entenderem, inclusive nessa forma da estrutura e o que é a realidade fractal. Então, nós temos essa bolha maior, que é o nosso único caminho. E você tem dentro 4 caminhos num só. Esses 4 caminhos estão entrelaçados, não dá para separar. Mas eles não estão só entrelaçados. Um caminho está dentro do outro e o outro está dentro do um. Por exemplo, esse caminho aqui, ele tem ele mesmo e mais todos os outros 3 dentro. Por isso que é fractal. Esse padrão que nós temos fora está se replicando em cada parte. Esse outro caminho também tem os 4. Tem os 4
Dentro de cada um tem todos 4. O problema é que nós fomos educados a caminhar só por este caminho. Vocês ouvem muito falar no mindset, principalmente quando se fala de empreendedor. Você tem que mudar o seu mindset. Vai mudar o mindset, vai engrossar o mindset, estreitar o mindset, entortar o mindset, desentortar o mindset, mas vai continuar no mindset, só tem um 7. Cadê os outros 7? Então, é o caminho do mestre. Nós somos educados para seguir esse único caminho. E pronto. Acontece que existem outros caminhos, vocês já devem ter ouvido falar, e principalmente nesse momento agora, está muita gente começando a falar nisso também, até livros e autores, palestrantes. Você tem que seguir o caminho do coração. O heart set. Cordial, ser visionário, ser emotivo e tal. Mas aí as pessoas, quando falam do caminho do coração, esquecem os outros. O fulano é bonzinho porque ele segue o caminho do coração. Você tem que seguir o caminho do coração, mas sendo mestre, não pode deixar de ser mestre. Não pode sair de um caminho e ir para o outro, porque você não sai do caminho e vai para o outro, porque todos os caminhos estão juntos e um está dentro do outro. E tem um caminho que talvez seja o mais desprezado por todos nós, inclusive por mim também, claro, a gente é humano, é o caminho do corpo, da corporalidade, é o body set. O cara não faz nenhuma caminhada, caminha dentro do teu apartamento, né? Não precisa ir para a rua, não pode ir para a rua, faz na varanda, ou faz na sala, tá? O caminho do guerreiro. Então, você precisa ser tudo num só. Principalmente hoje, principalmente depois que a gente sair dessa, tá? E ainda mais à distância. Um caminho que está começando a ser falado hoje é o caminho da espiritualidade, o Spirit Set, que é o 4º caminho que vai juntar isso tudo num só, porque a grande sacada do tripé não é ter 3 pés, não. Porque 3 pés não leva a nada. A grande sacada do tripé é esse 4º ponto que junta os 3 pontos num só, e aí sim é um tripé. Você sai de um triângulo, porque 3 pontos você só faz um triângulo, e você vai para um tetraedro, você vai para 4 triângulos, sai do plano e vai para o espaço. Então, você não pode caminhar esses caminhos de forma separada. Inclusive, por exemplo, se você desprezar muito o corpo, meu amigo, vai papocar tudo, os outros caminhos vão papocar, você vai morrer. Tá certo? E nesse momento agora, o principal talvez seja o corpo, que o teu corpo bem alimentado com um sistema imunológico legal, tu não vai ter nem problema com o coronavírus. Tá? Quando você junta tudo isso, principalmente de forma fractal, como é aí, um está dentro do outro, e o outro está dentro de um, e tudo está dentro de tudo. O professor está dentro do aluno, o aluno está dentro do professor, o professor que não é aluno não é professor. A melhor maneira de aprender é você ensinar. Então, quando você está ensinando, você está aprendendo, você está se desenvolvendo, você está se avaliando, está avaliando os outros, está tudo junto. A gente separou isso na educação, na economia, separou no empreendedorismo, separou em tudo. Os empreendedores são educados para seguirem somente o caminho do mindset. Não é só mindset, é todos 4. E quando você junta todos 4 de forma fractal, você tem... Então, você tem que ter o caminho do curador também, você tem o que eu chamo de fractal 7, é o caminho da fractalidade, tá? E esse coronavírus vem nos mostrar isso, tá? E aí, o que tem isso a ver? Mas eu quero ver a aplicação disso. Por que nós precisamos disso? Por que veio esse coronavírus? Porque nós estamos vivenciando uma crise de percepção. As pessoas não percebem mais a si mesmas, não percebem o outro, não percebem o ambiente, não percebem a natureza, percebem às vezes e fazem que não percebem, como dizem que não perceberam Brumadinho e Mariana. Vocês acham que não perceberam Brumadinho e Mariana 10 anos antes? Isso é falta, inclusive, de consciência, tá certo? Que também faz parte de todo esse caminho. Tem gente que não caminha no caminho da consciência, o caminho da consciência faz parte também de todos os caminhos. Crise de percepção. E aí, o que é complexidade, pessoal? O que é que eu venho fazendo? Eu venho trabalhando com isso há mais de 20 anos. Isso aqui foi no ano 2000. Aí estava o vice-prefeito da cidade, presidente do Banco do Estado, grandes empresários, secretários de Estado, superintendentes de banco e tudo mais, para tentar mudar essa coisa, tá certo? E agora nós vamos ter que mudar, e vamos sair disso, porque senão, quem não mudar, continuar seguindo o mesmo caminhozinho único, está ferrado, amigo. Então, isso aqui é na Federação das Indústrias.
Ceará criou um projeto chamado Ceará 2050, o Ceará que nós queremos para daqui a 30 anos. Contrataram 18 consultorias, dividiram o Ceará em 18 pedaços, a saúde, a educação, infraestrutura, tecnologia, energia, altamente competentes os consultores contratados, inclusive dos 18 que estavam presentes aí, 4 participaram daquele meu seminário lá no ano 2000. Mas só que um não conversava com o outro, não sabia nem quem era o outro consultor. Como é que o negócio desse vai para frente? Alguém conhecia meu trabalho, me chamou e indicou, e eu fui lá fazer um trabalho com eles. Dei uma palestra sobre essas coisas, um seminário sobre essas coisas, e botamos para conversar. E vamos conversar. Cada um saiu de lá conversando com todos os outros 17. Saiu de lá todo mundo já formando grupo no WhatsApp, e amanhã eu vou estar na consultoria e tal, e não sei o quê. E aí, realmente... Porque é um trabalho colaborativo, está tudo ligado, e como é que tu quer fazer a coisa de forma desligada, separada, como nós fomos educados a ser separatistas. Isso aqui é como é que as minhas aulas, com vivências dinâmicas e diálogos e tudo mais, jogos nas pós-graduações, principalmente. O Murilo Gama, que muita gente aí conhece, me conheceu há uns 2 anos atrás, e aí toda vez que vem a Fortaleza me pede para ir para ter uma aula de complexidade. Se vocês olharem, por exemplo, o Gamcast, que é o podcast do Murilo Gama, número 240, ele já fala nessas coisas depois desse café da manhã fractal que teve comigo aí, tá? Depois ele veio a Fortaleza de novo, pediu de novo, e depois fez um evento para 1.500 pessoas em São Paulo, no dia 8 de novembro do ano passado, já me perguntou se pode falar isso. Eu disse, pode, rapaz, você já tem propriedade para isso. Hoje já está falando que nós estamos na era da complexidade, os sentimentos complexos e tudo mais. Hoje mesmo mandou uma mensagem para mim, porque ele está querendo fazer me procurou para fazer uma consultoria, porque disse que agora realmente está o momento de fazer. Ele está passando já da hora, né? Porque isso vai fazer muita gente acordar também realmente para esse novo momento. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, você vai em qualquer universidade, em Lisboa, na Europa toda, no México, nos Estados Unidos, Canadá, Japão, China, você tem graduação, você tem mestrado e você tem doutorado em complexidade. Eu venho dando aula disso na graduação e na pós-graduação, mas é um curso, uma disciplina. Não é nem um curso, é uma disciplina no curso. Desde 98. Mas a USP, que sempre foi a nossa melhor universidade, a Escola Politécnica da USP, criou e começou a funcionar em 2018 o curso de Engenharia da Complexidade. Primeiro e único curso de complexidade no Brasil. Não formou a primeira turma ainda, mas já tem mestrado. Entrem na internet, no Google, e coloca USP Complexidade para vocês verem o AUE que eles estão fazendo pelo ineditismo e pelo pioneirismo. Né? E onde é que se aplica isso? Em tudo que você possa imaginar. Pegue a sua área e acrescente a palavra fractal. Você faz arquitetura, coloca arquitetura fractal e veja o que tem. Engenharia fractal. Educação fractal. Fractais na economia, que é onde isso começou. Fractais na administração, na indústria, na medicina, sim, senhor. Eu dei palestra aqui na Academia Cearense de Medicina. Os médicos ficaram malucos. A gente precisa ter isso na faculdade. Infelizmente, não tem. Nós estamos altamente atrasados nisso. A minha filha fez intercâmbio nos Estados Unidos há 22 anos atrás. No dia que ela chegou, ela viu aqui em cima da minha mesa um livro de fractais e disse, pai, tu está estudando fractais? Eu tomei, foi um susto. Minha filha, você sabe o que é fractais? Eu disse, sei, pai. Segundo ano do segundo grau. Lá nos Estados Unidos, quando a gente termina de estudar a geometria euclidiana, a gente estuda a geometria fractal, pai. Faz 22 anos isso. Aqui nem graduação nós temos. Temos uma agora. Os cursos aqui de vocês, ninguém... O único curso que eu sei que o pessoal estuda fractais na graduação é o curso de física, pelo menos aqui no Ceará. Então, medicina fractal. Se o teu filho faz medicina, ou se você faz medicina, procure fractal medicina, principalmente em inglês, porque a maioria das coisas é em inglês. Diagnóstico fractal, pandemia fractal, vai lá. Isso tudo está sendo estudado hoje aí para o coronavírus com fractais, porque é uma logística fractal. Música fractal. Organização fractal. Como é que é a organização fractal? Tem um artigo meu no meu site lá que se chama Organização Fractal, mostrando como é que é uma organização fractal. Algumas estruturas que eu estou fazendo para produção de algumas coisas. Por exemplo, criação de peixe e camarão em cativeiro. Pelas projeções, a gente consegue aumentar a produção na mesma área
em de 80% a 130%, e economizando e reaproveitando água. Alimentação na área de hortifruti e granjeiros, a gente consegue um mínimo de aumento de 60%, com redução de 50% no consumo de água. Considerável aumento de captação de energia para gerar energia solar e energia eólica. Tá? Então, pessoal, esse momento do fractal é um momento, é uma benção para quem sair dessa, principalmente os empreendedores que mudarem, saírem do mindset e forem para o fractal 7. Ou seja, caminharem todos os caminhos juntos e não ficarem num caminho só, porque é um processo de logística fractal e a humanidade vai compreender que, a partir essa unicidade da vida, tudo está ligado. Eu, você e todo mundo, inclusive a natureza, inclusive o coronavírus, somos todos um. E nós vamos continuar vivendo, principalmente aqueles que pegaram o coronavírus, com o coronavírus vindo entre você. Não é só com... Tudo bem, ele não tem vida, você já criou anticorpos, mas você vai aprender a conviver com ele. Se ele vier de novo para você, ele não te faz mais mal, porque você já aprendeu a viver amigavelmente com ele. Então, todo mundo vai entender essa unicidade da vida, da natureza, do universo, inclusive do Deus de cada um. Não precisa ficar brigando aí, inclusive por religiões, como tem gente aí se matando. Né? A humanidade vai entender que não se trata só de mindset, caminho do mestre. Tudo bem, você precisa trabalhar bem esse caminho, claro. Mas você vai entender que a humanidade vai entender que se trata também do caminho do coração. Caminho da paixão, do sentimento. Não é do amor, não, viu, pessoal? O pessoal pensa que amor é do coração, não é. Do coração é paixão, fogo, entusiasmo. Amor é mais em cima, nós vamos ver. Amor incondicional até ao teu inimigo é coisa do espírito, não é do coração. A humanidade vai aprender a cuidar melhor do seu próprio corpo, e aí vai aprender a conviver com esses bichinhos que estão aí, e não vai vir só esse, não. Vai vir mais. Porque eles já estão aí. Há quanto tempo ninguém nem sabe. Só que os animais da própria natureza já aprenderam a conviver com ele. O morceguinho que tinha ele, ou coisa, se é que for um morcego, não tem problema com ele. Temos problema nós, porque nós não cuidamos. Nós deixamos até de gerar vitamina D, que basta tomar 15 minutos de sol por dia. A humanidade vai descobrir realmente que um grande caminho que junta todos esses caminhos é o caminho da espiritualidade. Quando você é bem desenvolvido espiritualmente, os outros caminhos você trata direitinho, tá certo? Que é o caminho do amor, tá certo? Um amor verdadeiro mesmo. Faça com amor tudo que você faz. Coma com amor, cuide do seu corpo com amor, cuide da sua mente com amor, cuide do seu coração com amor, cuide do seu inimigo com amor, tá? E aí, a humanidade vai descobrir também que, quando seguir esse caminho tudo junto, não dá para separar, é um caminho único, uno, quadriuno, uma estrutura e um processo de logística fractal, vai dar um salto realmente de criatividade, de inovação, de prosperidade, porque vai cuidar do espírito, vai cuidar do coração, vai cuidar da mente, vai cuidar do corpo, do teu corpo, vai cuidar do corpo de Brumadinho, de Mariana e de outras mais que estão aí para acontecer, e vai cuidar do corpo, do coração, do espírito de Sete Lagoas, mais da humanidade. Essa é a grande lição que nós vamos aprender e vamos sair dessa muito melhor e para uma muito melhor. Quem quiser se aprofundar um pouco mais disso, entra no site teoriadacomplexidade.com.br ou entra no meu Instagram, Teoria da Complexidade, manda uma mensagem para mim, ou vai aí no meu cartão digital, ou tira uma foto aí dessas figuras aí, que você já entra direto nas coisas, tá certo? Então, era essa mensagem que eu tinha para todos nós, é que nós precisamos vivenciar o caminho da fractalidade, que envolve todos os caminhos num só, não é separado,
e aí fica brigando um que está no caminho com o do outro caminho, aí ninguém segue nem um caminho nem o outro. Ok, Mariana, ok. Luciana, ok, turma boa de Sete Lagoas. Ok, muito obrigada, Gratidão professor. pela oportunidade e pela paciência de todos vocês. Luciana, Estou ouvindo, está pode nos falar. ouvindo? Nós aqui agradecemos. Luciana, está nos ouvindo? Sim, estava aguardando vocês acabarem. Bom, Estão me ouvindo? agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, quiser entender algum detalhe. Sim, sim. Estou ouvindo, sim. Só a sua imagem que não está Estou me vendo aparecendo. sozinho aqui numa tela bem grande. É isso mesmo? Não, né? Tem que aparecer todo mundo, né? Ela vai colocar. É isso Tá que o professor falou, é isso que a Mariana falou. O áudio. Tá? No final, melhorou? Eu realmente tinha até perdido. Mas é isso que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, né? Essa complexidade, né? Então, a gente tem que empreender na nossa vida, empreender nas nossas profissões, compreendendo toda essa complexidade que nós estamos vivendo, essa factualidade, né, professor? Então, eu consegui entender muito bem. Eu gostaria de abrir para perguntas. Até peço desculpa se alguém já colocou pergunta. Lembrando que complexidade não é complicação. Complexidade quer dizer tecido junto. Não dá para separar. E a gente fica separando, por isso que acontecem os problemas que acontecem. Pois é, e é esse momento que a gente está vivendo, tudo é muito complexo, né? Então, realmente, condiz. Por isso que a gente ouve as pessoas falarem assim, nossa, no passado as coisas eram mais simples, a vida era mais simples, né? Tudo era mais... As crianças hoje são complexas, os problemas são complexos, a vida é complexa, né? Como conviver, e essa ideia mesmo de eliminar o vírus se torna impossível, aprender a conviver, né? Como que a gente pode conviver? A professora Camila, quero agradecer a presença dos professores presentes, a professora Camila Nassassi, também é advogada, professora. Ô, Camila, pode fazer, eu tive um problema aqui com o meu chat, ele desapareceu. Então, pode ligar o microfone e fazer pergunta? Boa noite a todos. Boa noite. Vejo bem. Boa noite. Boa noite, vejo bem. Eu estava dizendo o seguinte, brincando com o professor, que a exposição de vocês foi tão clara, mas ao mesmo tempo o tema é tão complexo, justamente nesse sentido de estar tudo entrelaçado, encadeado, que até para elaborar uma pergunta, eu precisaria de muita reflexão. Então, eu gostaria de dizer que ficam muitas indagações, foi um tema muito instigante, que seguramente vai tirar meu sono. Ótimo, pode mandar a pergunta depois também. Ah, pode deixar então. Agora ficou mais fácil. Ô, Camila, nós vamos trazer eles para conversar de novo, aplicando o direito. Eu estava conversando com eles. Só tocando. O seu som está cortando, Luciana. Não vencer a melhor forma de trabalhar. Tá cortando, né? Eu acho que o meu sinal não está muito bom aqui. E deixa eu ver se eu tenho... Melhorou agora? Melhorou. Melhorou. Então, a ideia é da gente trabalhar essa complexidade no nosso dia a dia. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. A gente pode marcar um novo encontro para discutir mais sobre essas questões. Eu tenho certeza aí, na vida do empreendedor que tá lutando para sobreviver, não só todos nós, né? Todos nós estamos tentando empreender nossas vidas, tanto na nossa vida social, nos nossos contatos profissionais, principalmente, né? Paramos tudo, só fechamos a porta. E aí, o resto? Como que fica as contas? Como que fica o desenvolvimento intelectual? Como fica o desenvolvimento das pessoas?
o desenvolvimento social como um todo. Então, não é só fechar tudo, vamos fechar tudo para o vírus desaparecer. O próprio professor disse, o vírus não vai desaparecer, ele não desaparece assim, a gente vai lidar com ele. O nosso próprio sistema imunológico, os avanços tecnológicos, né? Mariana pode até falar um pouquinho sobre isso, né? E uma coisa que eu queria complementar aqui é o seguinte, como eu tenho trabalhado também com empreendedorismo de impacto, né? Até mudei o nome da minha empresa para Impact, justamente por causa disso, porque, na verdade, todos os negócios geram um impacto. Esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo, né? E a população, de um modo geral, o consumidor, de um modo geral, ele já está percebendo, né, que é uma das coisas que o professor falou, né? Ele já está percebendo quais são as empresas que têm propósito, né? Isso é uma coisa que não é, talvez, percebida pela mente do córtex, né? Isso é algo que é percebido pela experiência que você tem ao fazer uma compra, por exemplo. Tem se falado muito aí, por exemplo, a experiência de usar um táxi e a experiência de usar um Uber, né? Agora a gente já está até ficando acostumado com a experiência do Uber, né? Então, a gente às vezes já nem aceita mais a experiência do táxi que a gente tinha anos atrás, né? Então, assim, o consumidor, ele se acostuma muito rápido às boas experiências, porque nós percebemos pelo espírito, pelo coração, pela mente, né, e pelo instinto, né? Então, isso é algo que, vamos dizer, que a gente aprende de uma maneira muito mais simples. E a partir do momento que você aprende e começa a identificar aquilo que é bom, você não quer mais aquilo que não é bom. E o que é bom é aquilo que tem alinhamento de propósito. Tá? E muitos negócios são abertos totalmente assim, sem propósito. Não tem um porquê daquela existência. Aquilo ali, o objetivo é só ganhar dinheiro. E o dinheiro, ele não é o fim. Entendeu? Ele é só uma consequência. Né? O fim daquele negócio é que tem que estar alinhado ao propósito. Então, por exemplo, se você souber de uma empresa que está cultivando alimentos que podem prejudicar a sua saúde, você não vai escolher aquela empresa para você comprar alimentos dela. Né? Se você descobre que tem algum fabricante de algum equipamento que pode gerar algum dano na sua casa, na sua família, você também não vai comprar aquele equipamento. Né? Então, nós temos que estar atentos, né? Nós, empreendedores, temos que estar atentos à questão do propósito, porque o propósito alinha todas essas questões. Você não tem como ter um negócio com propósito se você não estiver alinhado. Né? E essa é uma tendência, porque depois da pandemia, né? A gente está com uma baixa tolerância né? E essa é uma tendência. E isso também passa pelo perfil profissional, né? O perfil profissional que não foi equilibrado, ele também não vai se adaptar aos negócios com propósito. Então, por isso as pessoas precisam, né, se envolver de corpo e alma, né, alinhar o propósito delas com o propósito do negócio, né? Se você tem um propósito de vida saudável, você não vai trabalhar na Souza Cruz, concorda? Né? Você tem que estar alinhado, porque você não vai se sentir bem de estar vendendo cigarros, por exemplo. Tá? Então, isso é um exemplo, né, simples, mas se você começar a prestar atenção nesse alinhamento de propósitos, você vai perceber que
as coisas vão começar a fluir de maneira muito mais simples. O problema é que a gente, às vezes, foca só no intelecto e no dinheiro e não consegue enxergar que as outras forças estão ali para nos ajudar também, né? Enfim, era esse arremate aí que eu queria fazer. E também, se tiver mais alguma pergunta, se alguém quiser complementar. Mariana, agradeço enormemente, né? A professora Camila também, outros elogiaram muito. É um tema a ser repensado, pensado, né? Fractuado várias vezes, a gente tem que fazer. Nós vamos ter que trabalhar isso dentro de nós. E eu acho interessante, eu gostei muito que várias áreas trabalharam aqui, vieram participar conosco, nós mesmos somos de áreas diferentes. Isso, mas de todas nós temos similaridades dentro de nós. E está na hora desse momento a gente conseguir conectar com outras áreas, conectar com outros saberes, nos inovar, né, nos empreender. E não só, igual a questão falou, essa coerência dos nossos valores, né, dos nossos valores com a nossa vida, com a nossa vida profissional, às vezes não é instantaneamente, você tem que ir alinhando, né, você vai buscando, é um caminho. A natureza se redividindo, como o professor desenhou, aquilo ali é harmonioso, né, ele não dá para dar um salto de uma vez. Ele não vai lá para o couve-flor direto, ele foi para o triângulo, fez outro até se formar. Então, esse processo ele é muito interessante. Dormir pensando, a gente quer que poderiam enviar materiais, vamos seguir vocês aí, para a gente compreender mais sobre essa teoria da complexidade e poder refletir será a melhor lição nas nossas vidas, né? Na nossa empreitada aí. Então, é interessante, né? Imagina as crianças que já conseguem começar a sem abrir interesse, não somos só razão, não somos só conhecimento, nós somos equilíbrio. Né, Mariana? Você quer falar? Pode falar. Isso, exatamente. Não, é só isso mesmo. Não? Então, se ninguém quiser fazer mais nenhuma ação desse aqui, se não quiser, nós passamos uma hora, agradecer novamente a Mariana, o professor Júlio, pela habilidade de tempo, conhecimento, de ciência, de hoje, congresso, dá-los de antemão uma reflexão ao Centro Universitário de Portas Abertas para vocês. Mariana, como uma egressa, né? São compromissos egressos, nós temos marcado no final do ano. Vamos nos adaptar, né? Temos novos eventos. Está cortando um pouco a ligação. O áudio está cortando. Muito bem-vindo. Então, agradeço. O som está ruim. O som está ruim. E finalizar a aula. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigada, agradeço. Ficou ruim, né? Eu agradeço a fala, minha fala hoje. Está cortando muito, Lu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi. Agora melhorou 100%.
Ah, então tá. Então foi o computador, eu tô aqui com o celular. Então eu finalizo o nosso congresso, Aham. agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença dos nossos alunos, tá? E convido, né? Já deixei o convite em aberto aqui para a próxima oportunidade para podermos conversar mais sobre essas teorias, sobre esses assuntos bem interessantes. Muito Sim, obrigada. tá certo. Tá certo. Eu que agradeço, Luciana. Um abraço. Tchau. Um abraço. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau.